Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer o convite. Ele falou que eu sou da casa, mas eu não cheguei ainda, né? No dia 1º de julho eu devo assumir as minhas funções. Então, eu estou numa fase de transição onde eu vivo hoje na Fundação CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, para o convite que o Dr. Rogério Sotile me fez, né, de assumir a coordenação de políticas para criança e para adolescente, que é uma inovação na cidade de São Paulo. 23 anos depois do Estatuto, nós teremos na cidade de São Paulo uma coordenação que será responsável por articular e cuidar das políticas da infância e da adolescência. E já fica aqui, viu, um convite para que a gente comece a construir isso junto. E eu estou vendo o número de vocês e essa história do trabalho que vocês desenvolvem já como já vendo como um grande parceiro para a gente construir este direito humano à segurança de uma maneira conjunta dentro da Secretaria, no mesmo governo. Mas eu queria um pouco entender com quem é que eu estou falando aqui. Me disseram, passaram uma colinha, mas eu não entendi direito. Todo mundo que está aqui é da Guarda Civil Metropolitana? Ergue a mão. Quem é? Então, quase todo mundo. E aí, me ajuda, Figueiredo. Educação. Da área da educação. Ah, é? Quem mais que tem? Direitos humanos. Direitos humanos temos nós, né? Todos nós, não é isso? Vamos de novo. Direitos humanos. Todos nós. Vamos arrebanhar um monte de gente aí. Olha só. Tem guardas de outras cidades. Que cidades nós temos? Santana do Parnaíba. Ibiúna. Carapicuíba. Tem algum da minha cidade? Eu sou de Embu-Guaçu. Aê, meu camarada. Como é que é? Ah, ele é de São Paulo, mas se esconde lá. Lá a gente se esconde mesmo, né? O que mais que tem que eu estou querendo saber? Eu vi que tem diretora de escola. O que mais? Gestora de CEL. Tá bom. Olha só, eu fiz o seguinte, eu fiz um panorama que o inspetor Figueiredo já falou um pouco o que deve ser o papel de vocês. Então, não me cabe dizer qual é o papel de vocês. Me cabe dizer, então, duas coisas. Eu preparei um filme de 8 minutos. Vocês têm paciência? Preparei um pouco, contar a história da criança até 2012, porque 2013 a gente está construindo essa história ainda, né? E depois localizar a gente no que a gente chama de sistema de garantias de direitos. Vamos ao filme, depois a gente conversa, pode ser? Por favor, Vida de Maria, uma produção que a Fundação Telefônica foi juntando nos seus diversos concursos, e eu trouxe ele para a gente refletir. Diminui a luz, por favor.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Oi. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Daqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Mãe, benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Ludi. Ô, Ludi. Ô, Ludi. Ô, Ludi, tu não tá me ouvindo chamar não, Ludi? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Ludi. Fica aí
fazendo nada. Desenhando o nome. Muita lata d'água, né? Alguém arrisca dizer por que eu trouxe esse filme? Um pouco pesado, forte. A palestra é dialogada, viu? Não vou falar sozinho aqui, não. A vida das Marias, aí no filme, seria um ciclo vicioso, né? Então, foi passando de mãe para filha e assim sucessivamente. E, em especial, ela teve um direito violado. Qual foi? Educação. Aí tem um outro direito aqui, direito de brincar, direito à liberdade. O que mais? Direito de ser criança. O que mais? Só as mulheres trabalhavam e os meninos passaram direto. Benção, mãe. Um pouco para pensar por onde começa a violação dos direitos humanos. Nada contra a Sagrada Família. Pelo contrário, é lá que os valores têm que ser fortalecidos. Mas é lá também que a gente tem acompanhado as maiores violações dos direitos humanos de criança e adolescente no Brasil. São lá que tem dados de tortura, espancamento, são lá que tem dados de agressão, de morte, são lá que tem dados de violência e abuso sexual, né? Quer dizer, de gente próxima de gente que deveria garantir os direitos dessa criança e desses adolescentes. Então, eu começo um pouco dramático para dizer também para vocês que a história da criança não começa agora. Então, a gente vai, nesse segundo momento, contar um pouquinho dessa história da criança e do adolescente para vocês, mas antes entender também o papel não só, né, como guardas civis metropolitanos, mas também esse cidadão, esse indivíduo que pensa, que também é pai e mãe. Quem é falar nisso de 0 a 18 anos? Quem é que tem filhos nesta idade, de 0 a 18 anos? Ou seja, a maioria esmagadora de nós deve ser um agente defensor de direitos humanos por excelência, a começar pela nossa própria casa, né? Vamos lá. Algum comentário ainda sobre o filme? Eu sei que ele impacta um pouco e depois do filme a gente devia, né, ficar mais calmo. Vamos lá. O título da palestra é um pouco o que está na programação, né, que é o papel da GCM na promoção dos direitos humanos para crianças e adolescentes. E a gente vai contar um pouquinho como é essa história por datas. Então, vamos lá. Em 1927, a gente podia ter começado antes. Podia ter começado em Declaração de Genebra, mas não. Em 1927, nós tivemos o Código Melo Matos. Melo Matos foi um juiz muito importante que quis pensar uma legislação sobre criança e adolescente.
em 1927, nós tivemos o nosso primeiro código que regeu sobre criança e adolescente. E tratava lá de criança e adolescente em situação irregular, que eram basicamente os filhos dos pobres, a quem essa legislação servia, quem estava na rua, quem era usuário de drogas ou que cometia algum ato infracional, algum crime, como a gente costuma dizer, né? Então, é a primeira lei que fala sobre isso. Óbvio que nós tivemos antes Código de Império, Paraná, mas estou usando essas referências do século passado para não ir tão longe na história e contar uma história mais rápida. Vai ser só datas, tá? Imagina que nós tivemos de 27, e aí tivemos várias coisas. Tivemos a Constituição de 39, do Estado Novo, né, que tem uma importância bastante grande também no que diz respeito ao papel da família. Mas nós tivemos, por exemplo, em 1941, o que a gente chamou de institucional no Brasil, o primeiro serviço de atendimento ao menor, que ficou conhecido como SAM, que era para atender as crianças que estavam sem os pais, nos abrigos, de novo, os pobres, ou seja, todos aqueles que estavam em situação irregular, né? Para dizer que é uma história recente, o jeito que se pensava tratar a criança e adolescente, sobretudo as crianças pobres. Andamos um pouco mais. Em 1948, nós finalmente tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, mais tarde, ela se desdobra na Declaração dos Direitos da Criança, né, que completou um tempo importante. Eu tive o prazer de estar em Brasília quando a declaração completou 50 anos, e lá desdobrou uma série de coisas, dentre elas o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, né, que ajuda no ordenamento jurídico para um plano brasileiro de direitos humanos bastante importante, tendo esta linha de criança e adolescente como prioridade nos públicos. Seguimos, outras coisas importantes. Em 1964, nós tivemos, dito como golpe militar, ou dito como não sei o quê, mas em 1964 foi importante pensar que o Brasil sofreu uma mudança do ponto de vista do regime que vinha, né, viveu um outro período, e aqui se criou, em 1964, a Política Nacional do Bem-Estar. Junto com ela, criou a FUNABEM, que é a Fundação Nacional para o Bem-Estar, e cada estado teve uma fundação, que chamou o quê? FEBEM. Esse nome não sai da nossa cabeça, né? É muito presente neste século, FEBEM, e é um retrocesso muito grande saber que a minha cidade foi a última cidade a mudar o nome FEBEM desde 1964. De todas elas, né, São Paulo foi a última a mudar o nome. Agora precisamos caminhar para ver o quanto mudou a prática. Seguimos. Em 15 de nove de 1986 também aconteceu uma coisa importante aí que a gente está entendendo, que é para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que é isso? Eu não sei o que é isso. É nós? É nós? Então foi a criação, é isso? E o que é essa letra aí que eu não entendo nada? É isso mesmo? Seu lema é servir e orientar com bravura, firmeza e valor. Essa é a canção da Guarda Civil. Então, me orientaram bem, né? Vocês se entendem como um ator importante na história da criança e do adolescente? Vocês se entendem nesse lugar? Estou dizendo isso porque a gente já fez palestra há uns anos atrás para a Guarda Municipal, e toda vez que tinha essa palavra antes na frente de direitos humanos, era muito complicado de conversar. Eu posso falar agora com tranquilidade. Era muito difícil, porque falava que nada, vocês aí dos direitos humanos só vão na casa dos malas, só fica de olho nos caras, quando acontece coisa com a gente, troca tiro, não sei o que, ninguém vem aqui, esses direitos humanos somem, não sei o que lá, e a gente nem conseguia dar palestra, a gente ia afastando assim, ó. Nossa Senhora! Porque, de um certo lado, tinha razão por conta das emoções, mas também tinha pouca compreensão de que direitos humanos é isso que nós estamos falando.
né? E hoje o Brasil avança e consegue ouvir uns direitos humanos muito mais interessante, e a gente, de alguma forma, deixou de ser pautado por pessoas como Datena, Rezende, etc., e começou a ser pautado por mídias alternativas. A gente não está escravo dessas vozes. Então, tem espaço bastante interessante para entender direitos humanos, inclusive se colocar como alguém que zela pelos direitos humanos dos seus filhos, né? Direitos humanos de educação, saúde, segurança. Vamos lá, vai erguendo a mão, vai falando. De uma certa forma, meu nome é Inspetor Araújo, de uma certa forma, é com razão que o pessoal fala que direitos humanos é só para os malas, porque eu nunca vi o senador Eduardo Suplicy ir visitar a mulher de um polícia que tombou em combate. Entendi. E tem razão, o inspetor. Agora é isso, né? A gente tem hoje sentido muito mais a presença de uma ideia de direitos humanos que não através das figuras das pessoas, mas a ideia brasileira de viver no Estado de Direito e que assegura direitos humanos. Já alcançamos o limite máximo? Estamos no ideal? Não. Estamos longe. Mas iniciativas como essa, criação da Secretaria em São Paulo, que vai pautar definitivamente os direitos humanos nessa cidade, que sempre ficou ali no cantinho, de algum jeito, são os primeiros passos, e é isso que eu estava dizendo para o inspetor Figueiredo, né, da nossa alegria de, em algum momento, também poder contar com a Guarda na defesa disso. Acho que é um pouco a nossa função aqui hoje. Voltamos aqui. Então, 1986 é antes do reordenamento político, jurídico no Brasil, porque só em 88, vamos combinar, só em 88, aí, agora melhorou. Volta 1, não, volta 2, rapidinho. Saímos, então, da fase sem luz, pode avançar. Em 1988, nós tivemos aí a Carta Cidadã, a Carta Magna, a Constituição, ficou conhecida também como Constituição Cidadã, que garantiu lá uma série de artigos importantes para a redemocratização do Brasil e para a criação, de fato, do Estado de Direito, e não aquele anunciado antes, que foi um pouco falacioso, né? A ideia de ter um Estado de bem-estar social, que a gente não viu. E hoje a gente vive, né, o Estado de Direito. Aqui tem um artigo que é importante para vocês e um artigo que é importante para as crianças. O de vocês, qual que é? 144, né? Não? O 5º, o 6º, muito bem. Que assegura todos os nossos direitos civis. Boa, todos eles, né? Um em especial. Para as crianças também valem todos os outros, e em especial o artigo 227, que dá a chance, então, de 1900... Vamos combinar, dá a chance, então, de 1900... Aí troca o slide quando eu falar esses negócios. Em 1989, tem uma discussão que volta na Declaração de 59 dos Direitos da Criança, e a gente cria uma norma princípio chamado Convenção, CDC não é Código de Defesa do Consumidor não, tá? Convenção dos Direitos da Criança, que estabelece princípios importantes para o Brasil, que assina e assume compromissos com a criança e com o adolescente, e o Brasil é um dos primeiros, a gente vai ver agora. Aí, agora combinando, deu certo. A gente, um ano depois, nós tivemos aqui a criação do Estatuto, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma luta histórica, antiga, de um grupo bem aguerrido, né, que quis aqui garantir os direitos e deveres de criança e do adolescente. Por que deveres? Porque a gente muitas vezes garantiu aí a história de Constituição Cidadã, que assegurou uma série de direitos, e esqueceu de dizer, naquela época a gente estava tão empolgado, esquecia de dizer que todo direito vem acompanhado de um... Não tem separação. Falou de direito, falou de dever, e é junto. Até na educação dos nossos filhos a gente não faz isso. Você tem direito, mas você tem suas obrigações. Você não vai fugir às suas obrigações. Tem limites, tem responsabilidade. A gente não fala isso no processo dentro da nossa casa? O Estatuto falou a mesma coisa. Eu te asseguro um monte de direitos. Se você não cumprir um monte de direitos, tem aqui um monte de coisinha.
tem um monte de coisinha que você vai ter que cumprir, que são as medidas socioeducativas que passam a valer para criança, para adolescente a partir dos 12 anos de idade. Fez coisa errada, pode cumprir uma medida socioeducativa. Não vou discutir com vocês a relação do tempo, se é pouco, se é ruim, se é bom, se é ruim. Estou dizendo que o Estatuto previu direitos e deveres. E aí a gente sempre tem que colocar uma coisa na cabeça. Imaginem uma régua de 12 a 18 anos. Quantos anos são? 6. Colocou isso na regra, né? Na régua. De 12, isso é uma régua. E de 12 aos 70, ou mais, a nossa expectativa de vida está em que ano? 72, né? É isso? Expectativa de vida do brasileiro é de 72. Então, coloquem na régua de 18 a 72. Qual é maior? Qual é maior? A que vai de 12 a 18 ou que vai de 18 a 72? Então, é aí que vocês têm que pensar, de fato, se é pequeno o tamanho da responsabilização e da punição da criança e do adolescente. Usem sempre essa régua na cabeça. Em 1993, começou a ter, então, começou a ter as leis que chamam infraconstitucionais. O Estatuto é um. A Lei Orgânica da Assistência Social é uma outra lei muito importante que estabelece o Sistema Único de Assistência Social e cria um olhar diferente às populações vulneráveis e que delas mais precisam. Não necessariamente criança e adolescente, como a gente tinha antes, na ideia assistencialista, caritativa, de que criança era pobrezinha e que tinha que ser cuidado dessa determinada forma, né? Cria-se, então, esta política, uma política hoje super importante. No Cone Sul, a gente fala sempre de algumas, assim, na boca de político, a gente escuta assim, a minha prioridade será saúde e educação, ou educação e saúde. A gente não avança porque as outras políticas não estão consolidadas e o Estado não acha que é de responsabilidade dele. Mas agora a gente tem ouvido falar de educação, de saúde e de assistência. E no futuro nós queremos também de esporte, nós queremos também, né? Outras políticas que hoje, de cultura, outras políticas que estão orbitando sobre isso, quando a Constituição já diz que é um direito público, não sei o que lá. Então, se é direito, passa a ser um dever do Estado e um direito do cidadão. Em 1996, um pouco mais tarde, nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, que dá um novo olhar sobre o Sistema Nacional de Educação. Mais para frente, para contar essa história um pouco mais rápido, em 2004, nós tivemos, depois de um amplo debate, 11 anos depois da criação da LOAS, nós tivemos, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, que estabeleceu o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é muito parecido com o que aconteceu em 90, com a Lei 9090, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É um modelo bem parecido e que diz também dessas políticas, e eu tenho certeza que os senhores e as senhoras conhecem, porque tem muita articulação, né, da Guarda com a Secretaria de Assistência Social, né? E eu vou querer ouvir as histórias de vocês também sobre isso. Aí nós tivemos, em 2007, uma outra lei que é muito importante, também foi em parceria, não é uma lei, é um plano, né, importante que aconteceu lá no CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que assegura uma revisitação do jeito de tratar os abrigos no Brasil, tentando garantir que o mais importante para o desenvolvimento da criança é a convivência dela com seus familiares, muito mais do que na instituição. Um reordenamento que foi importante. E em 2009, será que é 2009 agora? Em 2009, aí você tem, depois do plano, você criou um caminho importante para a lei de adoção, que muda também o jeito de pensar, cria o cadastro único, e muda uma coisa. Quando a gente fala lá atrás, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda não tinha entendido direito que não é o adulto que tem direito a ter uma criança.
quando no processo de adoção. Essa lei muda isso, porque o Estatuto fala de sujeito, direito, criança e adolescente como sujeito de direito. Ou seja, o direito é da criança, é o que diz a legislação. Muitas vezes a gente tem esse preconceito, né? Quando fala de vaga de creche, o que vem na cabeça de vocês? Por que tem que ter vaga em creche? Por que tem que ter vaga em creche? Para a mãe poder trabalhar? É? Não. Não. A mãe pode ficar em casa sem fazer nada. A mãe pode ficar em casa sem fazer nada. O direito é da criança de ter educação infantil. Acho que essa é a mudança de lógica, né? É o direito da criança. Agora, óbvio que se tem vaga na creche, a mãe está tranquila, que o filho está bem cuidado, etc., ela vai para o trabalho mais tranquila. Mas a gente precisa ter clareza que este direito à educação é um direito da criança, a vaga na creche, para todo mundo, né? Então, inclusive nós, desse lado aqui, vamos fazer articulação para que se assegure o maior número de creches possível, para que assegure o direito do maior número de crianças possível na cidade de São Paulo. Em 2010, eu já falei dele, do Plano Nacional dos Direitos Humanos 3, foi uma ampla discussão no Brasil sobre quais são os eixos importantes. Entrando agora, também uma coisa que eu sei que é da alçada dos senhores, que entrou uma discussão muito importante nesse plano, que é a questão ambiental, na perspectiva de direitos humanos, na perspectiva de entender um planeta desse jeito. E eu sei também que pertence a vocês essa discussão, então vale a pena também dar uma visitada no plano neste outro campo. Estou invadindo outra área aqui, viu, Eduardo? E em 2012, talvez esse é um tema mais cascudo para a gente discutir, nós tivemos a aprovação da lei que estabelece o Sistema Nacional do Sistema Socioeducativo para adolescentes que cometeram ato infracional e estão julgados e respondem por isso, né? E eu sei que isso é um problema para os senhores, para as senhoras nas portas da escola, com tráfico de drogas, né? É uma questão urgente e emergente, e já tem um ordenamento jurídico que obriga os estados e municípios a se readequar no sentido de prestar o melhor atendimento aos adolescentes que cometeram ato infracional. E eu vou colocar aqui em 2013, pensou que tinha alguma coisa, né? Em 2013, nós vamos colocar aqui como marco importante na cidade de São Paulo a criação da Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescente. Acho que isso é um pouco de história. Antes de passar para o sistema de garantia, eu queria bater um pouco esse papo e um pouco o que é essa história, o que essas coisas refletem com vocês, um pouquinho de uma conversa, e em seguida eu entro com o próximo slide para não cansar muito vocês. Tem aqui primeiro, ali segundo. Tem microfone aí? Boa tarde, meu nome é CD Fausto, Itaim Paulista. Eu queria saber do senhor, como o senhor vai assumir uma coordenadoria, se não está faltando nossos governantes um pouco mais de responsabilidade e parar de ficar inventando um monte de lei, um monte de secretaria e pôr em prática o que realmente se precisa da cidade de São Paulo. Inspetor Bombonato, da IRBR. Eu queria só fazer uma lembrança aqui de alguns, né? Houve um tempo aqui na Guarda onde a gente tinha a defensora dos direitos humanos, né? Muitas pessoas vão se lembrar dela, é a nossa amiga Conceição, né? Ela morreu na mão do bandido que ela defendia, né? E aí eu pergunto, que hora vai ter direitos humanos para os humanos direitos? Boa tarde, Inspetor Barros, CETEL. Nos últimos tempos, aí, a mídia vem vinculando muito os crimes praticados por menores, inclusive crimes hediondos. Como que a Secretaria enxerga essa nova postura desse adolescente que surgiu no nosso país e que a gente está tratando com um código penal de 45, né, que lá atrás nós tínhamos um tipo de adolescente.
E nos dias atuais nós temos um outro tipo de adolescente, que ele tem acesso a muitas informações, ele tem acesso fácil à droga, ele tem acesso fácil à arma, ele é mais recrutado por grupos contraventores. Então, como que as secretarias de direitos das crianças e dos adolescentes, ela está enxergando essa nova realidade no nosso país, que precisa ser analisada e discutida, tanto para a gente não cometer nenhuma injustiça em relação aos bons adolescentes. Maravilha. Então, vamos nessas três que elas já são por si só, né? Eu acho assim, ó, adoro tua pergunta. E eu sou desse time que você está falando que está tão indignado já de tanta coisa que a gente fala e pouco se faz. Então, é uma das coisas que me motivou a arregaçar a manga e aceitar o convite do Dr. Rogério, né, para articular junto com pessoas que sabem, com a guarda, o que nós vamos fazer de concreto, não de discurso, não de lei, não de papel, mas de concreto para mudar as realidades aqui e que a gente possa ter programas como esse, Crianças Sob Nossa Guarda, que eu fiquei bem admirado, que a gente possa ver aqui adolescentes como o Projeto Guri e que a gente possa ver um tanto de outros bons meninos, como são os filhos de vocês, podendo crescer e se desenvolver tranquilamente na cidade de São Paulo. Acho que isso é uma das minhas indignações também, motivo pelo qual aceitei esse desafio, saindo do lugar tranquilo, estável, etc. Eu vou falar, o Rogério não vai gostar muito, para ganhar menos, para ter mais trabalho. Entendeu? Porque é nisso também que eu acredito. Chega da gente ficar falando, e eu conto com vocês mesmo para que a gente possa fazer a diferença nessa cidade. Eu acho que a tua indignação, inspetor, também é uma indignação que está colocada no Brasil, e eu insisto em dizer que a gente ainda vive uma boa onda no sentido de que os direitos humanos estão mais presentes e para um número cada vez maior de brasileiros, né? E o nosso número maior de brasileiros é honesto, é do bem, pessoas do bem, com vontade de fazer. Nós temos uma parcela muito pequena, se comparado, inclusive, ao que o outro inspetor está trazendo aqui, né, de adolescentes autores de ato infracional. A sociedade, do jeito que ela está colocada, ela produz esse tipo de adolescente. 90% desses adolescentes que cometem ato infracional cada vez mais graves, eles vêm de situações de extremas desigualdades. Não são vítimas, não são mas eles são produtos dessa sociedade. Você tem um número pequeno da classe média que tem outro tipo de carência, estão carentes também pelo abandono dos pais, pela saída, etc. Também estão. Então, a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso sobre o que produz. Mas também temos que ter um olhar otimista e se perguntar, diante desse cenário de desigualdade no Brasil, que é tão complexa, eu fico sempre espantado por que nós temos um número tão pequeno de adolescentes, se comparado ao universo deles, que comete ato infracional. 33% da população brasileira é jovem, é adolescente. 33% da população. E nós temos o número oficial da Secretaria de Direitos Humanos em torno de 58, 60 mil adolescentes cumprindo alguma medida socioeducativa. Você tem um número significativo deles que está morrendo nas periferias aí, os senhores conhecem bem. Então, neste universo de 33% da população brasileira, você tem um universo de 58%, eu fico com a pergunta, por que é que é tão pouco? E se é tão pouco adolescente, por que é que a gente não junta vontade, recurso, vontade política para resolver o problema desses tão poucos? Assim, um pouco é essa disponibilidade que a gente oferece. Tenho certeza que eu não respondo o que vocês estão me perguntando, tá certo? Mas é um pouco o lugar de onde a gente está olhando. Parece, né, com essa cara de menininho e tudo, mas eu já tenho 23 anos nessa militância, nessa luta. Estive em todos os lados, vocês podem imaginar. Já fui governo, já fui sociedade civil, já fui de empresa com responsabilidade social. De onde vocês imaginarem, eu já estive. De todas as áreas da área da infância, eu já estive. Trabalho infantil, exploração sexual, medida socioeducativa. Já conheci todas as unidades de privação de liberdade nesse país, e nenhuma delas em condição de fazer o processo de ressocialização e socioeducação desses meninos. Então, eu estou emprestando aqui essa vontade de fazer, e volto a insistir que eu conto com os senhores para isso. Oi.
Muito boa tarde a todos. Sou classe distinta da Capela do Socorro, já te falei, você conhece bem a área. E certamente, então, você conhece lá a área da Avenida Atlântica, que é uma área de atuação minha. Eu fico eu fico indignado quando eu passo lá pela área e eu, de trabalho, pego menores que estão com o nariz colado de tirar-cola. Tem lá loirinho que está preto de tanto ficar na rua, no meio da miséria, no meio dos craqueiros. E eu já tive, por várias vezes, colocar esses menores na viatura, levar até o conselho tutelar, entregar na mão do conselho, fazer todo o formulário que a gente precisa. E quando eu estava fazendo ronda na área, eu percebi que aqueles menores já tinham saído do conselho tutelar e estavam voltando para o mesmo local. Fiz documento para o CMDCA, tá? Para punir o conselheiro. Estou aguardando a resposta, inclusive, que ainda não me deram. E eu pergunto, até quando a gente vai ficar reunidos, discutindo essas questões, e quando a gente sai lá fora, a gente vê as coisas acontecendo e os órgãos públicos nada fazendo? Obrigado. Fábio, eu vou fazer uma pergunta para você, mas vou dirigir a todos presentes. Eu vivo no município mais rico do país, em que, em 2012, arrecadou 37 bilhões. O prefeito que saiu entregou o município com a falta de vagas em creche, no total de aproximadamente 110 mil crianças fora das creches. E, ao mesmo tempo, esse mesmo prefeito gastou 150 milhões com uma instituição estadual, a Polícia Militar, através da atividade delegada, sendo que esse dinheiro, os 150 milhões, poderia ser construído as creches para que protegesse essas crianças que estão sem creche, que talvez estejam na Avenida Atlântica. E eu quero saber se você fica indignado e se também vocês ficam indignados com isso. Eu conheço bem essa região da Capela do Socorro que você está se referindo. E nos últimos dias tem ficado triste saber, né, o quanto, eu diria, essa operação mais desastrada de desarticular a Cracolândia criou para as periferias. Os senhores devem estar sentindo que tem... Antes nós tínhamos uma Cracolândia, agora nós temos centenas de Cracolândia aos 4 cantos dessa cidade. E a Avenida Atlântica tem recebido lá naquela faixa inicial, né, um número bastante grande desses usuários. E a gente sabe, né, que o crack é um problema no Brasil. O governo federal está se empenhando para esta atuação, e o governo de São Paulo também. E eu quero dizer, óbvio, que eu fico indignado de saber que tem recursos que não vão destinados ao que a política, ao que o Estatuto diz de prioridade absoluta, porque prioridade absoluta também tem que ser na destinação dos orçamentos para a criança e para os adolescentes, né? Então, acho que... Mas eu queria dizer também que um dos desafios já colocados pelo prefeito para a criação dessa coordenadoria são 3 temas, e foi bom que o senhor abordou, são 3 temas que são importantes para a cidade de São Paulo hoje, né? Que o primeiro é a questão da população de rua, crianças em situação de rua, que acho que é uma prioridade dessa coordenadoria, especialmente por essas questões que foram citadas, e lá também tem a questão do crack, do uso das drogas, dos filhos dos craqueiros, né, que estão já nascendo com abstinência, com o cérebro menor, com problemas de retardamento, e isso vai impactar a saúde, vai impactar as políticas públicas de algum jeito. Isso é uma atenção que nós precisamos ter. A outra questão é a exploração sexual de crianças e adolescentes, muito presentes no nosso município. Nós tivemos lá também, na Atlântica, um mapeamento que localiza ali uma rede importante, mas como é também no Terminal de Cargas Vila Maria, como é também no CEAGESP e outros lugares que os senhores conhecem bem, Autorama e tudo mais. E que é da nossa prioridade. E o terceiro eixo é o fortalecimento dos conselhos tutelares
para que cada vez menos a gente tenha um relato de má atuação de um conselheiro, como a gente ouviu agora aqui, né? Acho que precisa precisamos equipar os conselhos com carro, com computador, criar todas as condições que eles precisam para trabalhar, dar cursos iniciais e continuados. Tá difícil ouvir, né? Todo mundo não vai conseguir te ouvir. Existe algum projeto ou ideia de mudança na forma a qual esses cidadãos sejam eleitos? Não, porque estão sendo usados, a forma como estão sendo eleitos, está sendo usado politicamente. Entendi. Essa é uma questão mais funda, mas vou aqui numa questão superficial, que é também há um desinteresse geral da população sobre a ideia de preservar direitos de crianças e do adolescente, que dá espaço para a política e para a igreja colocar lá quem ele bem entende. Não acho que são só os políticos. A gente viu, teve uma eleição na Zona Sul, que os 10 conselhos da Zona Sul foram eleitos com igreja. 10 conselhos. Então, é mais que imperioso pensar nesses critérios, mas eu não gostaria de perder a essência do que deve ser o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele tem que ser cada vez mais essa ouvidoria da comunidade, com gente que respira a comunidade, que conhece a comunidade, que tem trabalho com criança, para zelar pelos seus direitos. E aí sim, articulação com o CRAS, com o CREAS, com o Guarda Civil, com os hospitais. Acho que isso que a gente está perdendo. Então, na ideia de fortalecimento dos conselhos, passa por uma capacitação sobre o seu papel, que é isso, às vezes eles estão perdidos, e eu sei bem das dificuldades que o senhor está relatando. E as contribuições como essa para a Secretaria, para a gente pensar a construção dessa política, são bem-vindas. Passamos para a segunda fase, perguntas na próxima rodada, pode ser? É rápido. Eu vou só mais um slide, agora demora só mais 2 horas seguidas, mas vocês aguentam, né? Vocês aguentam, vai. Mais 2 horinhas rapidinho. Aê. Vamos falar então o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal mudaram uma lógica que estava colocada no mundo, uma lógica liberal, e pensou em sistemas. O Brasil hoje pensa em sistemas. Nós temos o sistema de saúde, o sistema de assistência, o sistema de educação, o sistema de segurança, né? O Sistema Nacional de Segurança. A gente tem uma visão sistêmica para pensar as políticas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu também um sistema de garantia de direitos de criança e do adolescente, que envolve vários atores, inclusive os senhores e as senhoras. A Constituição Federal, como a gente falou, no artigo 1º, que é importante, como o colega já falou, disse um pouco da República Federativa, que ela é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, e constitui-se no Estado democrático de direito e tem como direitos, tem como fundamentos. 1. A cidadania. É uma palavra que a gente fala bastante e entende pouco. A dignidade da pessoa humana. E aí, isso tudo é na cidade de São Paulo. A gente fica se perguntando onde é que está a cidadania, onde é que está a dignidade da pessoa humana. Ainda a Constituição Federal, no seu artigo 6º, fala que são os direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aí tem mais um monte de imagem que faz a gente perguntar onde está o artigo 6º. Ela ainda fala no seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na região da Capela de Socorro é uma reintegração de posse. Já nestas condições, né? Crianças já viviam nesta condição. Colocado aqui, né? A ideia aqui é que nós precisamos, como disse o colega, como é um sentimento de todos vocês e como é o meu, também diminuir a distância do que diz as leis, a Constituição, o Estatuto, a lei orgânica, com esta realidade das crianças e dos adolescentes hoje na cidade de São Paulo. Então, como é que a gente faz para diminuir a distância entre o que diz a lei, que declara um projeto muito interessante de sociedade, com a sociedade que a gente vive? Então, de um lado, você tem a regulamentação, de outro lado, você tem a operacionalização, e no meio disso tudo, pensando em criança e adolescente, você tem o sistema de garantias de direitos, que é, na verdade, uma articulação, conforme disse a Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança. Podemos avançar. Ainda, nós temos a ideia de um sistema de garantia de direitos humanos de criança e do adolescente, que, como eu disse, ganha força com os tratados internacionais, com a Declaração dos Direitos da Criança, com a Convenção dos Direitos e outros protocolos que o Brasil assinou. O que significa isso? O sistema de garantia de direitos, ele faz a articulação e a integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil. Então, estou nos entendendo nesse mesmo lado como instância, né, pública, governamentais, e também da sociedade civil. Qual que é a ideia do sistema de garantia? Fazer a efetivação dos direitos humanos de criança e adolescente, na ideia dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos em sua integralidade. Sigamos. E também ele garante o que o Estatuto já falou, ele reconhece criança e adolescente como sujeito de direitos. Isto, no Brasil, pelo pouco tempo da democracia, não é uma realidade. A gente ainda não consegue entender direito o que é ser sujeito de direitos. Tem alguém aqui, eu não sou, nasci um ano depois. Tem alguém aqui nascido antes de 1990? Eu sou de 89. Tem alguém aqui nascido antes de 1990? Tem, né? E depois? E depois de 1990? Essa é uma coisa que é muito misteriosa, né? Nós não fomos educados, nós não fomos considerados sujeitos de direitos. Nós fomos objetos do estado da vontade dos pais, da vontade dos juízes, da vontade de uma série de vontades. E como é educar alguém nascido na perspectiva de ser sujeito de direito? Sua opinião precisa ser considerada, a gente precisa entender o cara como que tem conteúdo. Como é isso? Como é educar? A gente não aprendeu isso, é muito difícil no cotidiano, né? Porque a gente ainda fala, né? Como a Maria, a gente ainda fala para os nossos filhos, né? Enquanto você morar debaixo do meu teto, não fala? É um pouco... Enquanto você morar do meu teto, o diálogo está aberto, vamos conversar e vamos ver as forças como são em todos os lugares. Pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. É um momento de muita vulnerabilidade. Todos nós estamos em desenvolvimento todo o tempo, mas tem este momento de que a gente está mais, a nossa peneirinha está mais aberta ao aprendizado,
que é dessa fase aí do 0 aos 18 anos, né? Então, é preciso entender que crianças e adolescentes estão aí. E, de certa forma, todos nós somos frutos de acertos e erros dessa fase, né, com aprendizados dessa fase que nos fez, né, ser as pessoas que nós somos hoje. E ainda a ideia do princípio do interesse superior. Eu dou um exemplo que eu vivi lá em Santa Catarina, muito interessante, que era, o governador tinha destinado um dinheiro bem importante para a construção do estado do Joinville. Joinville é um time hoje que disputa as 4 posições da Série B. E se tem algum palmeirense aqui, sabe bem como a disputa da Série B está acirrada. E o governador destinou um dinheiro para a construção do estádio. E o Ministério Público e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente apresentou um estudo de demanda reprimida de vagas em escola. Pelo interesse superior, o dinheiro para a construção do estádio foi sequestrado e recolocado para a construção de escolas. Ele usou o princípio da prioridade absoluta, ou seja, existem mecanismos legais para que o dinheiro não vá, os 150 milhões, não vá para um lugar quando poderia ir para outro. Mas, para isso, também nós precisamos de uma sociedade vigilante e aguerrida para saber para onde vai a destinação dos recursos, né? E esta sociedade vigilante e participativa que o Dr. Rogério Sottile também gostaria e quer ter no seu governo. Então, nos ajude como cidadão, como representante público, etc. Podemos partir. O sistema de garantia de direito é dividido em 3 eixos: em defesa, em promoção e em controle da efetivação. No eixo da defesa, nós temos a garantia de acesso à justiça. Eu estou precisando dessa água mesmo. O recurso às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal da garantia, a exigibilidade do direito, né? Porque todos os direitos podem ser exigidos. Quem é que pertence, quem são os atores do sistema de garantia de direitos no eixo da defesa? O Poder Judiciário, o Ministério Público, as defensorias, a segurança pública. Aí vamos ver, né, inspetores, qual que é a nossa concepção? Conselhos tutelares, ouvidorias, entidades sociais de defesa. No eixo promoção, nós temos a ideia das políticas de atendimento, onde estão lá saúde, educação, cultura, lazer, né? Tudo que for de atendimento das políticas para a criança estão colocadas nesse eixo. Ela faz a política de promoção e proteção dos direitos, né? Promoção, que são essas coisas que estão mais ligadas às ideias preventivas, muito bem colocadas aqui antes pelo inspetor Figueiredo, e as de proteção quando o direito já foi violado, no caso de um abuso sexual, no caso de trabalho infantil, etc. No caso de abandono, espancamento. Ainda tem um caráter transversal e intersetorial, uma coisa bonita na área da infância, que nada é construído sozinho. Então, não existe esse negócio que o Fábio sozinho vai fazer isso ou aquilo, porque na área da infância não é assim que é construído. É a partir do acúmulo e da discussão de muitas pessoas. Além disso, você tem as políticas públicas mediadas pela proteção das medidas socioeducativas, né, que a gente queria que isso fosse um ganho e hoje é uma realidade no Brasil. Agora precisamos trabalhar com a qualificação dela, sob responsabilidade do município, da União e do Estado. Como? A ideia de fazer a satisfação das necessidades básicas nesse eixo, né, que isso é assegurado pela Constituição e pelo Estatuto. A participação popular é fundamental. Tem a descentralização da política, vocês entendem bem isso, oeste, leste, norte, né? É importante pensar o território de um outro jeito, a descentralização serve para isso. Aqui em São Paulo, estatística não serve para muita coisa, né? Porque fica pasteurizado, né? Cada território tem uma história, tem uma vocação, e você precisa estar atento ao território,
não a estatística do lugar, né? Você pega os índices do Morumbi, por exemplo, são maravilhosos, mas o que é aquilo, Paraisópolis? Né? Quer dizer, é um espetáculo. Quer dizer, não é uma estatística que serve, você precisa ter um olhar muito atento para cada um dos territórios, imagino, como os senhores têm. Fazer o controle social e institucional, que é isso que eu estou falando, e aqui todo mundo faz parte dele, né? Em especial o Estado, que tem o dever de assegurar as políticas públicas que garantem os direitos. Eixo controle da efetividade, nós estamos falando, então, dos órgãos de controle das ações de promoção e de defesa. Nós estamos falando dos conselhos de direito, nós estamos falando dos conselhos setoriais de formulação de controle, nós estamos falando dos órgãos e poderes de controle interno e externo, tribunais de conta, etc., órgãos e entidades legitimadas pelo Estatuto, Ministério Público, Conselho Tutelar e tal, sociedade civil e articulações representativas. Tudo isto não é da invenção, não é da cabeça do Fábio, né? É mesmo da ideia de você ter um sistema de garantia de direito como um sistema estratégico que articula os outros sistemas, porque você não consegue dividir, fatiar a criança em pedacinho, né? Um fala assim, esse braço é da segurança, esse outro é da saúde, esse outro é da educação, a orelha é da cultura, o olho é do... Não dá, né? A criança e o adolescente tem que ser visto de maneira integral. Então, também o sistema de garantia de direitos tem uma visão sistêmica que olha isso para a garantia da proteção integral de criança e adolescente, portanto, isso faz, ou deveria fazer, com que fosse efetivado os direitos humanos de criança e adolescente. Que ele tem essa história aí, né? Todo mundo faz parte, o sistema de justiça e segurança, o sistema socioeducativo, educacional, SUS, como a gente vinha falando, todos eles estão muito imbricados. E, nesta ideia do sistema de garantia de direitos, a gente vai pensar mais um sistema de garantia dos direitos humanos, porque também um pedacinho da assistência fala de criança, mas a grande maioria fala da família, né? Aí ainda tem, as políticas sociais, porque as políticas sociais, saúde, educação, cultura, tem um pedaço que é para criança, mas também tem um pedaço que é para nós, para os adultos, para os idosos, etc. Tem a política de atendimento para a criança, tem o sistema que cria a ideia de proteção integral, que tem o sistema de justiça com a proteção jurídica que nós falamos. Tudo isto compõe o que a gente está chamando de sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, e que cada um de nós está muito bem localizado, a gente já viu qual que é o eixo, né, qual que é o eixo da guarda neste lugar. Então, eu queria encerrar dizendo... tá bom. Eu queria encerrar esta primeira fase da exposição dizendo, então, um pouco da minha alegria de poder bater esse papo com vocês, né, de poder ter no meio da minha palestra as perguntas de vocês que ajudam a gente a pensar, né, e ter essa ideia de que as crianças da cidade de São Paulo pudessem ser essa como, né, sob nossa guarda. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês.